E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje é dia 14 de junho de 2023, começando o estudo com índice futuro, INFUT, alta hoje de 1,57%, um movimento aqui que ontem aparentava, assim, sofrer um pouco de resistência, justamente por estar na parte superior do canal, estocástico querendo virar um ponto que já havia segurado outras vezes em que o movimento também parecia forte. Desta vez foi ultrapassado, Então foi superado aqui nesse ponto, um candle que mostrou força aqui. Pelo tempo gráfico semanal vocês veem um candle que tem deixado, ainda faltam 2 dias para encerrar a semana, mas tem deixado um ponto importante. Agora, o alvo aqui do pivô, Então o pivô nós temos aqui nesse ponto. Deixa eu voltar um pouco, mostrar para vocês. Aqui 110 e 484, houve aqui a superação, houve o teste aqui justamente na cabeça do pivô. Superação, primeiro alvo do pivô, a gente traçou 118, então aqui no 118 635 seria o primeiro alvo. O segundo alvo desse pivô, que vocês veem no 123.780. Então, o segundo alvo do pivô está bem próximo aqui desse topinho anterior. Então, aqui talvez tenha um pouco de resistência. Então, interessante colocar um alarme aqui nessa região de topo anterior, região próximo ao segundo alvo de um pivô, Então, aqui já interessante deixar um alarme e aguardar. Caso chegue ali mesmo, seria um ponto importante. Lembrando que esse movimento tem sido guiado aqui pela média de 3, tanto pelo semanal quanto pelo diário, é um movimento que ainda não perdeu a média de 3. Então, aqui ainda chegou praticamente a perder, Este candle aqui deu sinal de perda aqui da média de 3, mas recuperou. Mas vocês veem aqui vários dias as operações sendo guiadas pela média de 3. Então, aqui um movimento bem forte de alta. Por enquanto, não há assim, um sinal claro de reversão. Então, aqui, digamos que ontem, caso tivesse engolfado aqui esses 3 candles anteriores e perdido a média de 3, acredito que ele poderia ter deixado um sinal claro de reversão. Fato que não ocorreu. Então, o movimento segue, movimento de alta, Quanto ao Ibovespa hoje alta de 1,99%. Então, como eu havia comentado, este candle aqui era um candle que mostrava resistência, mostrava força vendedora após 7 dias de alta, era um candle negativo, mas que apenas 0,51% de queda. Então foi uma queda sensível, não foi uma queda expressiva. Pontos que eram interessantes para ficar de olho. Vocês viam aqui que se tratava do topo de um canal. Então, após ajustar, aqui seria o terceiro toque desse canal. Então, um ponto importante para observar. Caso deixasse, assim como no índice futuro, um candle que engolfasse 3 dias, engolfasse 4 dias, volume altíssimo, estocástico virando, daria um sinal de reversão um pouco mais claro do que este candle com um pouco de força vendedora. Agora, voltando aqui, para que deixasse aqui um alvo interessante no Ibovespa, traçando aqui o pivô, com a projeção dele. Primeiro alvo já alcançou, que seria 115.220. Segundo alvo está um pouco mais aqui acima, então seria 119.500. Nesse ponto aqui, de maneira semelhante, a gente tem um pouquinho acima aqui esse topo anterior. Então é um ponto também para ficar de olho. Aqui a gente tem 119.975. Então questão aqui de 1.000 pontos para cima mais ou menos, mas aqui pode ser um ponto interessante para resistência, para os vendedores. O próximo alvo aqui desse pivô, 126 mil. Então, superando isso daqui, provavelmente vai ter briga aqui, tá? Então, aqui talvez fique um pouco mais lateral. Então, vocês veem aqui que o índice fez o quê? O Ibovespa fez o quê? Movimento aqui de alta, corrigiu, formou o pivô. Desse pivô,
brigou um pouco, ficou um pouco lateral aqui nesse ponto, justamente no topo da cabeça do pivô, para aí continuar o movimento de alta. Então, fez isso, né? Fez essa pernada, descansou um pouco, continuou a pernada. Então, não duvidaria de que também ocorresse isso aqui, ficasse um pouco lateral. Começando com os ativos de hoje, Pets 3, um ativo que eu comentei ontem, que estava aqui no fundo dessa consolidação. Então, essa consolidação, no topo de uma consolidação maior, tem ficado travado aqui. É um ponto que assim, estava bem complicado de vender, porque aqui, por exemplo, não deixou um trap, né? Se caso tivesse deixado, deixaria um sinal um pouco mais claro para a operação. Mas aqui eu acredito que o ponto interessante seja realmente uma compra nesse patamar, com stop definido, para buscar o alvo do retângulo dos 60 minutos e aí do tempo gráfico diário, que jogaria o preço do ativo lá nos 10,64. Então tem um bom movimento ainda, caso confie. Próximo ativo, JBS, queda de 0,06%. Um ativo que esteve caindo bem hoje, né? Estava caindo quase 1,5% de queda. Que ele abriu um pouco em alta, né? Depois devolveu. Mas, assim, um ativo que tem subido essa alta um pouco mais lenta, né? Então, vocês veem aqui vários candles, que seria praticamente o quinto dia depois desse movimento de alta um pouco mais expressivo. Quinto dia que vai subindo bem devagar. Então, aqui é interessante o quê? Que não feche abaixo da média de 3. Essa média de 3 segurou hoje, uma parte do dia já estava inclusive perdendo ela, né? Deu uma segurada. E que essa média de 80 comece agora a funcionar como suporte. Ponto importante, o volume deu uma melhorada. Certo que teve um pouco de queda, caiu 0,06, mas o volume já melhorou um pouco. Primeiro alvo do pivô, 18,90. Marfrig também é um ativo que tem subido dessa maneira, o volume caiu um pouco, o BV bonito, o BV está interessante, divergência de alta, superou aqui essa consolidação e tem ido. Ponto importante para compra, quando fez esse pullback aqui, né? Fez aqui esse pullback, subiu aqui do pullback, quase 5%, né? 4,56%. Então é um ativo que tem um trap no mensal. Então, quem estiver comprado no ativo, interessante observar aqui o trap, que pegando aqui desse ponto, candle 4 no mês de abril, tentou perder o fundo, candle seguinte superou, alvo nos R$ 8,77. Stop dessa operação estaria abaixo do candle 4. Próximo ativo, Azul. Azul também é um ativo que aqui fez um pivô, né? Deixa eu colocar aqui, acho que no semanal fica até um pouco mais claro. Vocês veem aqui, observam esse movimento aqui de alta, retrai um pouco e aí o rompimento, pivô. Então aqui nesse ponto a gente faz o quê? Segurou bem próximo a 61,8, acho que chegou inclusive a tocar aqui nesse ponto. Então a entrada de 61,8 poderia ter sido interessante aqui. Primeiro alvo, justamente no ponto onde se encontra hoje. Então, deu uma retomada essa semana. Ontem havia deixado um candle feios, na verdade 4 candles feios nesses últimos 4 dias. Hoje deu uma recuperada bacana, 8,56%. O volume foi alto também, o que é importante. E quem estiver na operação, observar principalmente aqui a média de 3, tá? E guiando para a média de 3, a média de 9 também parece bem forte. Então, vocês observando aqui, guiando pela média de 9 tem sido interessante para esse ativo. Então, observar caso perca essas médias, já ficar um pouco mais atento. Lembrando que o segundo alvo aqui desse pivô, nos R$ 22,69. Tá? Então, tem espaço ainda aqui. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. Ativo dentro de consolidação. O volume aumentou muito. Então, esses últimos 5 dias o volume tem aumentado bem. É um ativo que aqui não deixa sinal de compra, mas sempre interessante deixar aqui esses pontos, essa resistência, esse suporte com alerta, tá? Com alarme. Então, aqui é importante colocar caso chegue a um desses pontos.
Lojas Quero-Quero, eu havia comentado ontem, né, do candle bem forte que teve. Vocês veem aqui que fechou abaixo da média de 3, candle seguinte perdeu. A princípio, quem que esteve guiando pela média de 3 aqui era um sinal realmente para encerrar, né? Encerrar a operação, mas subiu em alta 1,31%. De maneira semelhante com a Azul, acredito que guiando pela média de 9 também, né? Quem estiver dentro, quem acreditar no ativo. É um ativo que vinha numa crescente bem expressiva, né? Então aqui desse momento que rompeu, que vocês veem que aqui tinha uma consolidação, né? Então aqui como se fosse um triângulo aqui nesse ponto. Várias vezes havia tocado aqui nesse ponto, finalmente rompeu, correu mais um pouco. Então aqui a gente tem do rompimento uma alta de 30%. 30% em aqui 5 dias, né? Foram mais dias aqui, né? Mas que uma alta realmente expressiva em 11 dias. 11 dias subiu 30%, então um movimento expressivo aqui. Interessante ir guiando. Próximo ativo, Açaí. Açaí é um ativo que esteve também dentro de uma lateralização, né, aqui nesse ponto. Rompeu, não chegou a fazer o pullback, né, rompeu forte aqui nesse dia. Esse dia que este candle subiu 13%, depois dois candles assim um pouco mais, que mostravam um pouco mais de insegurança, né, não mostravam assim, um movimento muito claro. E após esse candle de praticamente 13%, subiu mais 12%. Movimento forte. Interessante em Açaí, quem estiver no papel, é a presença aqui de um trap no mensal também, tá? Parecido com o de Marfrig. O problema disso agora é o stop. O stop agora está altíssimo e tem como alvo aqui 16 e 23. Agora já não é tão aconselhável pegar, né? Que seria um alvo de 18% para um stop de 24%. Então é uma operação que não é nem 1 para 1. Muito arriscado para quem não está no papel. Próximo ativo de hoje, Grupo Natura, NTCO. Um ativo que tem, assim, pelo mensal, pode estar configurando aqui um fundo duplo, tá? Então aqui nessa região, um fundo, aqui o segundo, aqui a superação do mesmo, né? Então aqui pode deixar uma operação interessante. O alvo aqui do fundo duplo seria ele mesmo, né, projetado para cima. Então vou considerar esse segundo fundo, seria aqui, esse aqui traçado fica melhor, nos R$ 24,23. Então, a princípio, um movimento forte, né? Caso a pessoa também consiga estabelecer um stop. O stop aqui dessa operação seria mais ou menos aqui no fundo, o stop sim correto. Então, interessante buscar pelo tempo gráfico diário um ponto para comprar. Então, seria mais ou menos aqui. Aqui a gente pode considerar um suporte, né, esse ponto, que foi justamente a região do fundo. E caso volte aqui nessa região, no início dessa semana até fez aqui um pullback. Seria fazer o teste aqui dessa região para superar. Então, esperar se pelo diário realmente deixa uma nova oportunidade. Um ativo que eu havia deixado um pouco de lado, analisando outros, mas que pode ter deixado um ponto interessante. O OBV do ativo melhorou muito, tá? Então, vocês veem aqui que o OBV realmente já superando aqui esse ponto, né? Então, o OBV bem parelho com o que está acontecendo agora. E o volume aumentou bem. O volume aumentou bem nesses últimos dias. Esses últimos 15 dias vocês veem um aumento bem expressivo no volume. Próximo ativo, o Grupo Soma, Soma 3. É um ativo que vocês veem aqui um pivô. Vou colocar no layout um pouco mais limpo. Esse pivô aqui confirmou aqui nesse movimento. Também teve um gap no momento da confirmação, um ponto importante. E desse pivô, o terceiro alvo seria justamente R$ 11,33, que foi onde bateu agora. Então a gente tem aqui o pivô. Primeiro alvo, R$ 9,69. Segundo alvo, R$ 10,33. Terceiro alvo,
R$ 11,32, justamente aqui nesse ponto em que tem ficado obrigado aqui nessa região. Então, quem estiver comprado no ativo, um ponto importante para fazer uma parcial. Ponto importante também para, assim, um ponto positivo para o ativo, o OBV. O OBV já superou e muito essa outra região aqui. Então, caso não decida por uma parcial e sim por guiar a operação pela média de 3, bem válido também, pela média de 3 ou média de 9. Próximo ativo, CCRO3, um ativo que está no topo aqui de uma consolidação, então que já tocou anteriormente, uma resistência. Um ativo que também tem uma divergência na BV, então vocês veem aqui, nesse ponto, o preço do ativo estava aqui próximo aos R$14, o OBV estava bem acima, aqui o OBV em cima, e aqui o preço do ativo um pouco mais acima, né? Entretanto o OBV já abaixo. Então aqui tem uma divergência, se a gente for considerar o preço do ativo está assim, voltado para cima, e do OBV para baixo. Então um ponto importante para observar. Outro seria o topo dessa consolidação. Então o estocástico apontou um pouco para baixo, já que pode ser um ponto importante para venda. Mas lembrando que aqui é uma operação que é vantajosa justamente pelo fato de ocorrer um topo aqui dessa consolidação e você ver sinais de venda, né? Mas caso supere, caso comece a trabalhar aqui acima dessa resistência, acima dos 14,40, aí interessante estopar, porque o alvo desse retângulo seria justamente ele duplicado. Então aqui realmente a vantagem nessa operação é justamente a assimetria. Se você corre o risco de vender, vá até o fundo, mas se você não estopar, vem aqui essa projeção e é muito arriscado. Então uma operação curta, stop definido, stop um pouco acima dessa resistência, pode trazer uma operação bem vantajosa. Outro ativo numa situação semelhante é a Rent 3, comentei antes já, até ajustei aqui esse retângulo no topo dele. É uma operação que havia deixado sinais, né? Havia deixado até um trap no diário. Aqui, nesse ponto, vocês veem aqui que o candle 106 tentou ganhar, o 107 perdeu a mínima dele e o trap foi estopado. Então, novamente aqui o ativo tentando ganhar essa região. Então, o perigo é o mesmo de CCRO. É o ativo ganhar essa resistência e começar a trabalhar acima dele como suporte para ir buscar o alvo do retângulo. Então, caso busque uma operação de venda, superou que essa região stop. Stop porque a vantagem é justamente tentar buscar essa amplitude, né, esse alvo, com stop reduzido. Stop aqui de comparação. Seria realmente uma operação assimétrica se o stop for respeitado. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.